Dia 25, que comemoramos uma data especial na igreja, que é a conversão de São Paulo, esse grande apóstolo que ajudou a conversão de tantas outras pessoas. A sua conversão gerou frutos maravilhosos. A gente, 2000 anos depois, está ainda falando dele, né? Uma pessoa cheia de qualidades, e essas qualidades ele colocou tudo ao serviço de Deus, uma vez que se converte. Mas essas qualidades já estavam dentro dele, ele já tinha essas qualidades, como que um vulcão lá que está prestes a entrar em ebulição, e aí está lá acumulada toda aquela quantidade de energia e de repente explode aquilo lá, né? E tem aquela quantidade de energia que sai. E, claro, pode causar uma destruição muito grande, mas se é canalizado, se resolve, se é possível orientar, vira então uma estância hidrotermal, por exemplo, aquela água quente que as pessoas vão visitar. A terra fica sempre boa, né? Porque aquele humus que sai dos vulcões é aquela terra muito boa para ser depois cultivada, cheia de nutrientes. Então tem um lado bom. E São Paulo levava tudo aquilo para uma destruição, mas com a sua conversão levou tudo aquilo para uma salvação dele mesmo e de tantas outras pessoas. Motivado por isso, eu queria então que nós falássemos exatamente disso. O que ele tinha que pôde canalizar tudo aquilo para o bem, né? O que ele tinha lá, esse vulcão que estava a ponto de explodir, o que ele tinha que canalizou? Ele tinha virtudes, as virtudes de São Paulo, né? E nos ajuda porque, às vezes, podemos saber mais ou menos o que é a virtude, mas não saber como formulá-la direito, como incorporar na nossa vida. E, às vezes, vamos olhando muito na vida cristã, às vezes se olha muito a vida de oração, e que é importante, claro, mas esquece do trabalhar nas virtudes. E as duas coisas têm que andar juntas. Vamos pegar um paradigma aqui antes da gente entrar no São Paulo. Digamos que temos dois amigos, e quem sabe um desses vai ser um exemplo nosso. Aquela pessoa que tem até uma prática cristã grande, sei lá, vai à missa, já fez primeira comunhão, já foi às aulas de crisma, fez até a própria crisma, mas aquela pessoa não tem virtude. Muito facilmente diz mentira, preguiçoso, né? Lhe falta a justiça, sendo justiça, qualquer coisinha, então engana a outra pessoa. Essa pessoa está muito longe de Deus e falta muita virtude. Quase que dá para dizer para essa pessoa, que São José Maria tem um pensamento em caminho, que diz assim, para essas pessoas às vezes dá até vontade de dizer, olha, fulano, tenha a bondade de ser menos católico, né? Por quê? Porque você está dando um baita mau exemplo, né? A sua oração não tem conteúdo, porque se a sua oração tivesse conteúdo, você largaria essa sensualidade, você tentaria dizer mais a verdade. A sua oração não está sendo verdadeira, está sendo uma capa, mas por dentro está oco. Vamos pegar agora o outro caso, o outro extremo. Uma pessoa que tem zero de prática cristã, porque não conhece. Pode ser até um ateu, um cara nem sequer é batizado, sei lá. Mas essa pessoa tem virtude. O cara é honesto nos negócios, o cara acorda cedo para fazer as suas tarefas, né? Vive a justiça diante das pessoas, né? É forte, né? Quando tem um ideal, vai atrás, vai até o final, né? Essa pessoa tem virtude. E se agora eu apresento o ideal cristão para essa pessoa, vai longe. Era o São Paulo. Essa pessoa era o São Paulo, né? Eu gosto de contar um exemplo de longa data de uma pessoa que estava se preparando para fazer a primeira comunhão, um adulto. Claro, então, tinha ficado muito tempo longe de Deus, nem sequer conhecia, na verdade, e aí teve a sua conversão e resolveu se preparar para receber a primeira comunhão. Então, estava lá recebendo as aulas, e aí na direção espiritual, me aconselharam, olha, eu acho que seria bom para você, já que você está a ponto de fazer a primeira comunhão, de organizar na semana e tentar fazer mais visitas a Jesus no sacrário. Vai te fazer muito bem. E esse cara disse, cara, padre, vou sim. É para ir todo dia? Ué, se você conseguir, perto do seu trabalho e tal. Não, eu vou todo dia, só tenho uma dúvida. O que é sacrário?
né? O cara estava num... Mas ele está topando tudo, né? Porque ele sabe que é para Deus. E claro, e se ele topou, é que ele ia mesmo, porque o cara tinha virtude. Então, ele queria mesmo fazer a vontade de Deus. E claro, né, se preparou lá para fazer pela comunhão, que tinha essa virtude, precisava só agora de orientação, mas o cara tinha virtude. Quem eu sou nesse modelo? Claro, são exemplos extremos, às vezes a gente está no meio desses exemplos, né? Mas quem eu sou? São Paulo era esse que lhe faltava a instrução, mas tinha muita virtude. Mas quem eu sou? Onde eu estou ali navegando? Às vezes eu posso estar mais como aquele que tem como uma casca por fora de alguma prática cristã, mas falta virtude. E às vezes até é perigoso, porque eu penso que eu estou próximo de Deus. Eu penso, nossa, né? E até julgo os outros. Olha, aquele ateu lá, aquele que então não vai à missa, o ímpio, tal, né? E de repente eu estou pior, porque eu só tenho uma casca, mas por dentro está oco, né? Como é bom que eu acorde, então, para poder, então, crescer na virtude, para poder oferecer para Deus aquilo que mais importa, né? E aí, então, essa é a motivação da nossa meditação. As virtudes de São Paulo. Entendendo primeiro como é importante ter as virtudes, que é o que mais importa. Mas, afinal de contas, o que é a virtude? Vamos primeiro começar do zero. O que é a virtude? Virtude, então, é essa qualidade humana da pessoa que leva a atuar bem, né? Leva a pessoa a ser mais humano, mais membro da raça humana. O virtuoso é aquela pessoa que é mais humana, né? Deixou de ser animal. Como é que funcionam os animais? Os animais funcionam muito com instinto, estímulo, resposta. Tem fome? Vai lá e come. Tem sede? Vai lá e bebe. E se precisa, então, brigar, caçar para conseguir aquilo que é o instinto, vai. Tem um instinto sexual? Vai lá e acasala. Estímulo, resposta. Os animais não têm virtude, têm instinto. O homem tem um instinto, mas acima do instinto tem a virtude, a chamada a ter a virtude, que ordena todos esses seus instintos e leva então a gente a atuar bem. O homem é capaz então, por um ideal maior, virtuoso, fazer uma greve de fome, né? Por um ideal maior, poxa, eu não vou comer. Aquele preso político de anos atrás que se dispôs, eu sempre vou comer metade da ração que me dão na prisão, para mostrar que quem manda sou eu. Ele dava uma ração mínima e o cara comia metade. Ele não falava para o cara que estava ali prendendo, ele que fez esse propósito livremente, né? Porque senão aí o inimigo dele ia colocar cada vez menos, até matar ele de fome, mas ele fazia isso, porque ele dizia, eu que mando. E teve uma força espiritual impressionante enquanto estava no cárcere, né? Essa é a pessoa capaz de fazer uma virtude. A gente não consegue ver um animal fazendo isso, né? O homem tem capacidade então de superar o que tem dos instintos. Mas há muitas pessoas por aí que estão como os animais, mero estímulo, resposta, né? Vê lá um vídeo sensual e cai então num pecado de sensualidade. Está lá com fome, vai e come e cai na gula. Então aquela pessoa, com um detalhe, que se eu não coloco a virtude para regular os meus instintos, o homem não faz isso, fica abaixo dos animais. Gosto de falar isso, é bom que a gente tenha isso no coração. Como somos chamados a um ideal muito alto, elevado, de ser a vida virtuosa, se eu não pratico a vida virtuosa, eu não fico igual aos animais no instinto, porque como sou chamada a algo muito mais elevado, se eu não vivo esse algo muito elevado, o instinto nem sequer consegue, já que temos a razão, o instinto nem sequer consegue regular, e a gente fica abaixo dos animais. O animal come aquilo que, quando tem fome, até a saciedade, depois ele para. Procura para acasalar enquanto está no cio, depois para. Mas o homem, então, exatamente porque não tem a vida virtuosa, o instinto não consegue regular e fica abaixo dos animais. E aí a gente gera os vícios, que destroem, arrebentam a vida de uma pessoa com os vícios, né? Então, o contrário da virtude é exatamente o vício, né? Então, a gente está chamado a ter uma vida virtuosa. Os animais
tem o nível só dos instintos, e se nós não conseguimos a virtude, nos degradamos e ficamos abaixo dos animais no vício. Se eu identifico algum vício na minha vida, já mostra que eu estou mais para o lado, então, do animal, e menos para o lado daquilo que tinha São Paulo, que era maravilhoso, tinha muitas virtudes. Então, as virtudes são qualidades que levam o homem a atuar bem, como ser humano. Alguns autores resumem assim: é a qualidade que torna apetecível, ou seja, que o homem queira aquilo que é realmente bom, e não um bem aparente. Uma pessoa cai na gula porque pensa que parece que é bom comer mais, mas aí depois percebe que ele fez muito mal no dia seguinte. Então, foi enganado por um bem aparente. Tinha um bem que parecia bom, mas não era o bem verdadeiro. Já o virtuoso, ele consegue perceber: isso aqui não é bom para mim, então não quero. E mesmo que ele insista, não quero. Agora, aquilo que é bom, já que ele tem o bom discernimento, ele vai querer fazer aquilo que é bom. E por isso que diz a verdade, por isso que é justo, por isso que é forte, é o virtuoso. Muito bem, ao longo do ano me proponho a falar das virtudes aqui, muitas vezes em conexão com a vida de Jesus Cristo, que é o modelo perfeito de ser humano. Cristo é perfeito. Você fez em tudo, era o próprio Deus, você fez em tudo semelhante ao homem, menos no pecado. Então, Cristo é o modelo perfeito para nós, e é o que a gente fala muitas vezes aqui nas meditações. Hoje, queria propor como modelo São Paulo, porque imitou Cristo. E ele já tinha isso em germe, mesmo sem conhecer Cristo, tinha essas virtudes. Então, como acontece a vida dele? E a gente agora queria contar um pouco da vida dele, que está nos Atos dos Apóstolos. Na Bíblia conta, então, a sua conversão. Ele tinha, então, virtudes. O que ele fez? Na hora de fazer os seus estudos, o equivalente ao vestibular, podemos chamar assim, de um judeu piedoso, ele foi para a escola de Gamaliel, ou seja, que era a escola que tinha mais prestígio na época, que era o mestre que ensinava as práticas judaicas da época. Existiam outros mestres, mas o mais famoso, o mais exigente era o Gamaliel. São Paulo, vou para o Gamaliel. Se posso ir no melhor, eu vou no melhor. E ele foi, era de uma região distante de Jerusalém, e ele foi até Jerusalém, onde estava a escola de Gamaliel, para aprender. Então, fez um investimento de ir até aquela outra cidade. Ele tinha herdado da família uma habilidade, era construir tendas, e ganhava o seu dinheirinho, mesmo sendo jovem, já ganhava o seu dinheiro construindo tendas e vendia, né? Sabia muito bem o grego, que era o inglês da época, a língua cultural e a que mais falada na época, mas por estudar na escola de Gamaliel, aprendeu bem o hebraico. Os judeus na época liam o hebraico na escritura, mas falavam entre si o aramaico, que era uma variante. Então ele tinha 3 idiomas que ele navegava, né? O aramaico entre os judeus, mais o hebraico para ler, e o grego, que era a língua cultural. E ele se virava muito bem em todos esses idiomas. Então era uma pessoa que estudava, queria aprender mais, ia atrás. Não foi atrás do médio, foi atrás do mais, do maior. Aquilo que era melhor, eu quero esse melhor. Vou tentar pelo menos esse melhor. Então, já dá para ver em germe essa sua virtude. Querer, então, não o mínimo, mas mais. Aquilo que ele pode mais, eu vou tentar. E, então, aprende muito aquilo que é próprio da cultura judaica, ele sendo também judeu. E, entre os judeus, havia aquela corrente dos fariseus. É exatamente aquilo que participava da escola de Gamaliel, porque era mais exigente. E ele, então, se torna um fariseu, né? Exatamente aquilo que é mais rigoroso, ele quer, então, participar. E, naquela época, aparece, então, o que ele julgava ser a seita dos cristãos, e estava deturpando o costume dos judeus da época, né? E vê que vai crescendo cada vez mais o ensinamento dos cristãos, através de um ensinamento que seguiam de Cristo, que ele julgava ser, então, um herege para os moldes do judaísmo da época.
Então, ele vendo que cresce tanto, e o que eu posso fazer para combater aquelas pessoas que estão indo para o cristianismo? Então, ele cheio de zelo, olha só, né? E uma fortaleza grande, ele toma para si um problema e fala, eu vou resolver esse problema. Né? Vou resolver o problema dos judeus, ele queria resolver o problema, olha só. Toma para si. Vai lá falar com a autoridade judaica da época e pede permissão para levar soldados, ele que não era guerreiro nem nada, mas ele vai lá soldados para prender os cristãos que estão em Damasco. Então, consegue essa autorização, né, e vai, então, até Damasco. Ele que não era um perfil forte, a maior representação de São Paulo que se tem é uma imagem muito antiga que tem, em tamanho natural, dele, que está na igreja dedicada a ele em Roma, a igreja de São Paulo Extramuros, e é uma imagem de um baixinho, careca, né? Então, mais arretado, como diz aí, seria no linguajar popular, porque ele tinha uma fortaleza impressionante, e com aquela estatura baixa e do jeito que era, juntou aqueles soldados e foi liderando eles sem ter a formação militar para prender os judeus que seguiam o cristianismo. Então, a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo. É a sua conversão. Cristo lhe aparece, ele cai por terra, assim conta a Escritura, e ele pergunta, quem és tu, Senhor? E eu sou Jesus a quem tu persegues. Até fica esse ensinamento bonito, né? Perseguir os cristãos é perseguir o próprio Cristo. Nas palavras de Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegues. E é uma luz muito forte, os soldados não entendem direito o que está acontecendo, escutam São Paulo, mas não escutam quem fala com São Paulo, e aquela luz que ele vê lhe deixa cego. No começo, São Paulo não consegue ver nada assim que Jesus desaparece, e ele entra em Damasco carregado pelos soldados. Ele que liderava, agora teve que chegar em Damasco carregado pelos soldados e não consegue ver nada. E aí dá para ver as virtudes já, né? Em São Paulo, além dessa fortaleza que ele vai e leva os soldados, né? Esse seu zelo, ele agora cego, com aquela visão que teve de Cristo, ele espera que Cristo então cumpra o que ele disse na visão, que haverá, entrar na cidade, haverá alguém que vai te explicar. E aí, de fato, passa alguns dias, aparece um Ananias, que é cristão, enviado por Deus, que lhe explica a fé cristã, e ele, conhecendo a verdade agora, tendo a condição de escutar melhor aquilo que ele explicou a Ananias, ele se converte. Então, é um homem prudente também de perceber aquilo que Deus vai lhe falando e ver que faz sentido. E então, tudo aquele zelo que ele tem, que ele investiu anos na escola de Gamaliel, ele transforma agora na prática cristã. Então é humilde também junto, humilde de aceitar agora aquela nova verdade, que tem que desconstruir um monte de outras coisas que ele foi construindo ao longo da vida e matizar. Muitas vezes a conversão de um judeu não é que tenha que, de fato, mudar tudo o que está vivendo. Alguns dizem que, na verdade, é dar um passo à frente, porque já tem todo o Antigo Testamento, é dar um passo à frente e aceitar o Novo Testamento. É o que faz São Paulo, né? Então, prudente porque escuta, espera lá que Deus possa lhe falar, e fala através de Ananias. Depois, ele é humilde de acolher aquilo, e depois faz um retiro, fica muito tempo, né, refletindo sobre aquilo, né? E o momento que, então, quando Deus chama, é que começa, então, a pregar o Evangelho a outras pessoas. Tanto que no começo dessa sua pregação, as pessoas até começam a duvidar, mas não era aquele que perseguia? Não vamos acreditar nele, vai fazer uma armadilha, tá chamando a gente aqui para depois prender, né? Então, no começo, as pessoas tinham até um pouco de medo, porque sabiam que ele era muito inteligente, muito esperto, mas ele falava com tal propriedade, né, que as pessoas poucos foram vendo que era sincera a sua conversão. Tanto é assim que, animado pelo Espírito Santo, ele é enviado para fazer aquela primeira viagem apostólica, que vai por toda a Ásia Menor, onde é hoje a Turquia, e São Paulo faz uma viagem lá, junto com Barnabé, e viaja e visita várias regiões onde começava, então, o cristianismo, chegar lá, e alguns lugares ele
orienta, porque já tinha chegado o cristianismo, em outros lugares ele instaura o cristianismo lá e fala de Jesus Cristo em muitos desses lugares. Sofre muitas perseguições, e aí se mostra a fortaleza de Paulo, porque ele não desiste, né? É interessante matizar até no seu próprio nome, que ele até muda, Saulo, porque ele era da tribo de Benjamim, e dessa tribo saiu o rei Saul, e em homenagem ao rei Saul, muitos da tribo de Benjamim tinham um nome parecido, né? Rei Saul, Saulo. E ele até muda o seu nome. Agora eu sou Paulo. Paulo, agora já falando em latim, seria pequeno, né? A gente pode até dar baixinho mesmo, né? Mas o que ele quer mais é ressaltar essa... Não quero mais me gabar que eu sou de descendente do rei Saul, mas agora quero reconhecer que eu sou o pequeno, que mais é Jesus Cristo. Então, que bonito, né? E todo aquele ímpeto que ele tem, né, de coragem, né, levar aqueles soldados para prender os cristãos, agora ele usa toda essa coragem para levar Cristo para as pessoas. E é muito bonito, por exemplo, no começo, ele sofre uma perseguição muito grande, e os judeus, ele tem como um herege, agora ele é herege para os judeus, né? E aí, então, ele é apedrejado. Os judeus, então, começam a jogar pedra, e a gente pensa assim, hoje em dia, como é que é, né? As ruas com asfalto, você não consegue ver, mas aquelas estradas de terra, aquelas cidades, era muito fácil você abaixar e você pegar uma pedra, ainda mais na Terra Santa, como é muito desértico, e as pessoas, então, começaram a jogar, e o primeiro que joga, aí joga o outro, e ele, então, é declarado como morto, todo ensanguentado, cheio de pedra, e as pessoas vão embora, como se estivesse já morto mesmo. Passa algum tempo, São Paulo acorda, né? Todo ensanguentado, acorda no meio daquela pilha de pedras assim, limpa aquela sujeira do pó e entra de novo na cidade e começa a falar de Jesus Cristo, né? E aí tem que falar para ele, olha, vem para cá, assim, olha, vamos esperar um pouquinho, eles estão um pouquinho, né? E aí animam ele, olha, acho que é melhor, vai para outra cidade por enquanto, deixa eu baixar um pouquinho a bola aí depois você volta para cá. Mas por ele ficava naquela cidade, né? Mas aí ele obedece, né? Menos mal que obedece, né? Senão ele ia ser apedrejado de novo, né? E aí consegue pregar o evangelho em outro lugar, né? Na sua carta aos Filipenses, tem uma frase bonita dele, que ele diz, anseio pelo conhecimento de Cristo. Olha só, o desejo dele de, agora, né, uma vez na sua conversão, como ele agora quer conhecer Cristo cada vez mais, amar Cristo. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na morte. Ou seja, que eu experimentei algum sofrimento para as pessoas que não compreenderam, mas eu anseio, através desse sofrimento, me chegar ao encontro de Cristo. E mais em outra passagem ele diz assim, na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus. Algumas traduções dizem assim, essa passagem, considera tudo como lixo, contanto de estar com Jesus Cristo. E ele que tinha todo esse prestígio, né, coloca tudo aos pés de Cristo. De ter estudado uma boa escola, e podia ter sido reconhecido como um grande judeu e ficar numa vida cômoda, deixa tudo para estar com Cristo. Em outro momento, na própria carta ainda aos Filipenses, diz ele, não pretendo dizer que já alcancei a meta de chegar à santidade e que cheguei à perfeição. Não. Mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Cristo. Consciente de não ter ainda conquistado, só procuro isto, a santidade, prescindindo do passado e tirando-me ao que me resta para a frente. Persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Que bonito, né? Deixei ele como no lixo, tentando estar com Cristo, e quero, né? Eu quero isso, deixo tudo que eu quero é estar com Cristo. A vida virtuosa é essa, a pessoa começa a perceber que vale a pena dizer a verdade, vale a pena, de fato, não cair na sensualidade, porque eu sou mais livre. O virtuoso é aquele que é mais livre. O virtuoso é a melhor versão nossa. Podemos dizer, eu quero isso, eu quero essa melhor versão.
São Paulo, então, já tinha essas virtudes e, uma vez que conhece Cristo, consegue purificar essas virtudes e crescer mais ainda. E aí, por isso que é o grande São Paulo, né? Às vezes, no elenco dos apóstolos, os 12 apóstolos, Matias substituiu Judas, que tinha traído Judas, aí entra o São Matias. No elenco dos apóstolos, às vezes podemos não lembrar o nome de todos os 12, mas com certeza nós lembramos de São Paulo, que nem sequer está no elenco dos 12, é como se fosse um 13º, né? Porque não está lá nem no elenco, mas é chamado de apóstolo porque foi um grande mesmo. Terminamos a nossa meditação com esse desejo, de fato, de ter essa virtude. Seria um passo, então, agora em sequência, nas próximas meditações, é exatamente de começar a falar de algumas virtudes específicas. Agora falamos em geral, mostrando como que São Paulo serve de modelo. Aí depois podemos, aos poucos, ir identificando uma ou outra para poder, então, ver como podemos crescer nelas. A tradição lá dos clássicos da Grécia Antiga, que já debruçaram sobre esse tema, coloca como 4 as virtudes humanas mais comuns, e delas saem todas as outras: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E delas saem todas as outras, né, que a gente vai vendo aos poucos, né? Por exemplo, para citar aqui, o homem prudente é aquele que, então, sabe decidir bem as coisas. Dessa virtude da prudência sai a ordem. A pessoa que é prudente é aquela pessoa que é ordenada e tem a ordem na sua vida, para ser mais produtivo, para render mais, né? Essa é a prudência. A justiça é aquele que dá a cada um que é seu. E, no caso, uma derivação da justiça é aquela pessoa que é honesta, então, e diz a verdade, porque a outra pessoa merece que eu diga a verdade, é honesto nos negócios e tal, vem da justiça. Prudência, a justiça, a fortaleza, essa é mais fácil a gente entender, é aquela pessoa que é forte e vê que há um bem que deve conquistar e insiste e não desiste. Então, é essa virtude que nos faz combater a preguiça, que é o vício, que combate a fortaleza. A qualidade, então, da fortaleza me leva a querer desenvolver obras grandes, a magnanimidade, a não me contentar com o pequeno, a querer mais, a vencer os meus defeitos, então, é fortaleza. E, por fim, a temperança, que é o uso dos bens criados. Aí da temperança entra, então, para combater a gula, mas entra também algo muito importante hoje em dia para a gente combater qualquer vício de tela. Uma pessoa que às vezes fica vidrado, né? E não sai então da tela, precisa de temperança para poder combater esse vício. Tá vendo? Veja que é todo mundo, né? E como é bom que a gente cresça para poder então ser mais humano, a melhor versão de nós mesmos com a virtude. Vamos pedir ajuda a Nossa Senhora, agora que terminamos, ela sendo a mãe de Jesus, está muito empenhada para essa tarefa que recebeu de Jesus, para ser a nossa mãe, de ajudar a crescermos nas virtudes. Pedimos ajuda para ela. São Paulo não tem notícia da sua biografia do encontro com Maria, mas provavelmente, de algum modo, né, São Paulo viu, ou através dos escritos de São Lucas, ou através de encaminhar pela Terra Santa, teve esse contato com Maria. Ele mesmo conta de Cristo nascido de mulher e fala de Nossa Senhora. E agora pedimos a Maria, a mãe de Jesus, que nos ajude, seguindo o apóstolo das gentes, que tinha virtude, seguindo todos os santos que, se foram santos, conseguiram alguma virtude, e através da intercessão dela, queremos também conseguir as virtudes. Quem sabe começando por aquela virtude que eu vejo que eu mais falho. Deixo até uma tarefa para antes de terminar para nós, né? Que nós identifiquemos qual que é a virtude que eu mais falho. Eu vou pedir ajuda na direção espiritual, vou pedir ajuda ao rezar o terço para Maria. Quero mesmo arrancar, mas eu tenho que identificar qual que é a virtude que mais me atrapalha. E através de melhorar nessa virtude, eu acabo melhorando em todas as outras. Maria Santíssima, a Senhora que é modelo também de virtude, ajude-nos a irmos por esse caminho maravilhoso da alegria da vida virtuosa.